a atividade do Plantão Doutrinário, terceira edição, 2012-2013. Estamos muito felizes de vê-los novamente na nossa sociedade. Esta, embora sendo agora uma atividade da regional, nós somos desde já gratos pela Sociedade Espírita Paz da Mobiluz nos ceder o seu espaço para que nós possamos implementar esse projeto dos mini seminário interativo agora numa nova configuração. Nós vamos fazer a nossa prece e em seguida daremos algumas explicações. Mestre querido, envolvidos todos nós mais uma vez em torno das vossas lições profundas de amor e de compaixão por todos nós, imbuídos nesta feita de envidar todos os esforços possíveis para que o tempo que nos for permitido nesta existência incorporarmos o máximo possível destas informações, destas lições que nos remetem a estudar a nós próprios, mergulharmos profundamente em nós mesmos, desabrochando o que for possível de virtudes que nos elevem, ao mesmo tempo mantendo uma luta sem quartel para diminuir as sombras que trazemos das nossas existências anteriores, quando as escolhas feitas nos sugerem que não foram muito bem direcionadas. Estamos buscando em Ti, Mestre querido, a inspiração de vida, bem como dos Teus mensageiros celestes que nunca nos abandonam e estão conosco uma vez mais, nos inspirando, nos estimulando, para que nesta existência verdadeira para todos nós, possamos lograr êxito na nossa ascensão ético-moral e espiritual. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que nos seja permitido caminhar contigo a partir de agora para todos. E assim seja sempre. Portanto, meus queridos irmãos, a União Regional Espírita, 10ª Região, dá as boas-vindas a todos e que nós possamos aproveitar o máximo possível desta proposição que está renascendo nestes dias. O plantão doutrinário trata-se de reuniões públicas realizadas a princípio nesta sociedade no período de recesso dos grupos de estudo desta mesma sociedade, bem como das demais da sede da regional. Desta forma, o plantão doutrinário atualmente acontece às segundas-feiras, das 20 às 22 horas, no intervalo entre a terceira semana de dezembro e a segunda semana de fevereiro. Anualmente, sendo que a partir dessa edição passará a ser organizado e estruturado pela União Regional Espírita. O plantão doutrinário originou-se da intenção de membro do departamento doutrinário desta sociedade, envolvido com os grupos de estudos desta mesma sociedade, que após observação identificaram a necessidade premente de otimizar o período de recesso desses estudos, a terceira semana de dezembro e a segunda semana de fevereiro, aproveitando para a realização de atividades de divulgação da doutrina espírita, bem como a abordagem de temas de interesse da comunidade em geral, por meio da exposição de temas diversos que a ela guardassem relação. Além disso, notou-se a necessidade de manter as atividades da CEPAL, bem como das sociedades adesas ou em vias de adesão, sem que sofressem interrupções, visando atender também a população visitante durante esse período. Vale ressaltar que, com a realização do plantão doutrinário, os próprios frequentadores dos grupos de estudos desta e de outras sociedades podem manter o bom hábito vinculado às atividades de estudos. Sua primeira edição realizou-se no dia
triênio 2009-2010, sendo que nesta terceira etapa, 2012-2013, evoluirá na sua configuração a fim de torná-lo mais atrativo e motivador. Nesse sentido, serão agregadas na edição atual as figuras do presidente da atividade doutrinária e do moderador. Nós estamos hoje fazendo, na falta do nosso presidente, o Claudemir Testo, que está vindo da França, onde foi visitar sua tia, que lá estuda. Né? Depois ele assumirá realmente as outras etapas, que vai, essa outra, a segunda etapa, será no dia 7 de janeiro. Nós não vamos ter atividade agora 24 de dezembro e 31, tendo em vista as festas, obviamente, e muitos dias de feriado junto. Então, este ano, em vez de 9 etapas, nós teremos 7. Mas a partir do dia 7 de janeiro até o dia 11 de fevereiro, todas as segundas-feiras nós teremos as etapas aqui. Né? Antes de nós apresentarmos os nossos facilitadores, nós temos aqui uma informação no PowerPoint e uma outra informação interessante que nós conseguimos com a colaboração da nossa conselheira Vânia Maria Souza, que ela retirou da Revista Espírita de setembro de 1862. Interessante, já naquele período se projetavam férias, né, nas sociedades espíritas. E há uma lição aqui que a gente muitas vezes não se dá por conta. Férias da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, o primeiro centro espírita do mundo. Em comunicação recebida por via mediúnica em 1º de agosto de 1862, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Santo Agostinho, pelo médium Sr. Vézy, comenta acerca das próximas férias da instituição, estimulando contudo os presentes à reunião, dentre eles o Sr. Allan Kardec, que o recesso fosse operativo, dizendo a todos: aproveitai estas férias que vão espalhar-vos para vos tornardes ainda mais fervorosos a exemplo dos apóstolos do Cristo. Allan Kardec seguiu o exemplo à risca, aproveitando sobretudo o convite recebido dos espíritas lioneses e bordeleses, e planejou estrategicamente a utilização daquele período à famosa viagem histórica de 1862. Então vejam uma sugestão de um benfeitor espiritual posta em prática e resulta naquela maravilha daquele livro, Viagem Espírita 1862. Nós vamos agora projetar só dois slides. Já apresentaremos diz o nosso codificador, nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Que a força do Espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira é tornar felizes os que o conhecem, o compreendem, e aqui a coisa mais difícil que nós estamos vendo no nosso movimento espírita, e o praticam. Nós só não estamos sendo relativamente felizes porque não estamos possivelmente acatando essa sugestão. Isto, né, é uma constatação. A segunda é que o Espiritismo não se assenta na cabeça de nenhum homem, sujeitando-se assim a ser derrubado. Não tem um foco único que possa ser extinto. Seu foco está em toda parte, porque em toda parte há médiuns que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não nos possua em seu seio e que não realize estas palavras do Cristo: vossos filhos e filhas profetizarão e terão visões.
Porque, enfim, o Espiritismo, meus irmãos, é uma ideia. E não há barreiras impenetráveis à ideia, nem bastante altas que esta não possam transpor. Isto aqui, na nossa meditação, a gente ficou sabendo a razão fundamental dos benfeitores insistirem tanto para que nós levemos pelo menos uma vez por semana, durante 20 a 30 minutos, Jesus de volta para casa. Nós tiramos Jesus de casa e entronizamos ele em templos religiosos. Delegamos competência para quem não tem competência de fazê-lo. Aí está a razão do nosso problema. É por isso que o plantão doutrinário nasce, e é nesta direção que nós vamos caminhar. Ninguém vai impor nada a ninguém, vamos sugerir, fundamentado em Jesus e Kardec. Nós vamos tirar de lá agora, podemos trazer para cá, por favor. A etapa de hoje, o mordomo infiel, o comportamento humano e a sua real história. Está grávida de uma dúvida muito querida nossa. Aqui, convém que a gente dê algumas explicações. Cleusa, inspirada, trouxe para nós há algum tempo, inclusive dentro da própria regional, esta parábola do mordomo infiel. Cleusa está trabalhando e um dia chega na Sociedade Espírita a caminho da luz, cujo presidente da sociedade é Vlamir Berti Pereira. Vlamir viu a exposição e foi para casa e disse que criou mais uns 400 slides. A inspiração foi além. Aí quando Vlamir me disse isso, eu digo, eu vou fazer uma ponte entre duas criaturas que se conheciam de passando no movimento espírita. E quando os dois se cruzaram, soltou raio. Digo, então tá. Nós estávamos com uma certa dificuldade de quem é que iniciar o plantão para nós. Já naquele momento, a inspiração diz, são eles. E aí, então daqui para frente eles vão conduzir essa história. Cleusa Torres de Queiroz, natural de Nova Esperança, Paraná, veio à esfera física no ano de 1955. O ano de vínculo com a doutrina espírita, 1991. A Sociedade Espírita Vinculada e a Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde ela é também segunda secretária daquela sociedade. Facilitadora, coordenadora de grupo de estudo, coordenadora do Evangelho e passes das 18h30, terças-feiras e exposições doutrinárias. A sua profissão é administradora de empresa. Vlamir Orlando Berti Pereira, Andradina, São Paulo, e veio ao mundo em 1956. Ano de vínculo com a doutrina espírita, 1983. A Sociedade Espírita Vinculada é a Sociedade Espírita Caminho da Luz, onde ele é hoje o atual presidente. Facilitador, coordenador de exposições doutrinárias. A sua profissão, médico anestesiologista desde 1986, pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Positivo do
Paraná. Cleusa, minha querida, fique à vontade. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que esse seminário possa ter êxito no coração de cada um, e eu fico muito feliz de revê-los aqui novamente. Quando surgiu a ideia, o mordomo fiel é apaixonante, né? E intrigante também. Então, começamos a falar sobre o mordomo fiel e surgiu então a ideia de fazer esse pequeno seminário. Quando Jesus, né, ele vem falar sobre o mordomo infiel, estava ele então na Palestina, trabalhando lá nessa época. Nós nos reportamos à época de Jesus. Imaginemos que somos aqueles que estavam lá com Jesus. Então ali nós fazemos um mapa da cidade, da região, né, onde temos todas as confrontações. E aí, onde Jesus vivia lá na Galileia. Essa província era composta de 4 províncias: a Galileia, a Samaria, a Judeia e a Pérea. E então Jesus caminhava por esses 4 lugares, andando pelos mares, na beira da praia, falava com os pescadores. Quando subia as montanhas, passava lá pela Sesmaria, falava com a mulher samaritana, e aí ele ia fazendo as suas divagações e contando para cada uma daquelas criaturas o que estava no seu cotidiano e trazendo uma mensagem de esperança, de fé e de amor. Então, esses homens da época, viviam simples, mas estavam lá para receber a boa nova do Cristo. E o Cristo, então, conversava com essas criaturas, e ele, então, trouxe a parábola, do mordomo infiel, dizendo assim: dizia a seus discípulos, um homem rico, está dando para acompanhar o tamanho da letra, um homem rico. Fala mais do microfone. É mesmo, está meio baixo, está certo. Deixa lá. Deixa eu tirar. Eu acho que é parador, né? Dizia a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por gastar seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: o que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua administração, pois sei que já não podes ser administrador. O administrador, então, refletiu: que farei uma vez que o meu senhor está tirando de mim a administração? Cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba em suas casas. Convocou então os devedores do seu senhor e um a um disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de ouro. Disse o administrador: disse o administrador: toma a tua conta, senta e escreva depressa 50. Depois disse o outro: e tu quanto deves? 100 sacas de trigo. Respondeu ele: toma a tua conta e escreva 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter havido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da moça. E eu vos digo
façais amigos com as riquezas da iniquidade, além do que no dia em que vos faltarem as riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos sagrados. Quando ele fala em tabernáculos, né, tabernáculos são pequenas tendas, uma pequena casa, também eles usavam como um relicáriozinho para carregar uma pequena oferenda nessa época. Então era comum essa palavra nesse tempo. E o arrendatário era o senhor, dono de uma grande terra, né? E ele então dividia em pequenos lotes e dava em arrendamento aos lavradores da época. Então cada um tomava uma parte, cada um plantava alguma coisa que lhe era mais fácil, e então ele pagava uma dívida, um percentual daquela colheita que ele tinha para o dono da terra. Isso era muito comum na época, e hoje em dia ainda tem algumas pessoas que fazem esse tipo de arrendamento. E como é que eles pagavam? Pagavam com o próprio produto que eles tiravam da terra. Se ele plantasse milho, desculpa, na época eu tirei, se ele plantasse trigo, né, ele então ia pagar com trigo. Se ele plantasse oliveiras, ele ia pagar com o óleo. E as frutas ou outras, né? Aí vinha um problema que era comum na época. Se a plantação não fosse muito boa, o dono da terra não tinha nenhum prejuízo. Ele ganhava aquele percentual, porque aquele percentual era fixo. E se não desse certo, né, se o negócio fosse de risco, o dono da terra recebia a colheita, né, e ele tinha um bom lucro. Mas a situação do arrendatário ficava então um tanto quanto difícil, porque ele não podia negar a sua conta lá no final. O lucro era certo para o dono da terra, e quando havia catástrofes, o dono da terra era chamado, os arrendatários chamavam, pediam, né, para que o dono da terra tivesse compaixão por eles, porque poderia haver uma tempestade, poderia haver uma inundação, poderia haver uma chuva de pedra, e aí eles estariam tendo um grande prejuízo, ficando então devendo para o dono da terra. E então, para isso, o dono da terra tinha um administrador. Esse administrador, ou, né, o mordomo, que é o nome da nossa parábola, o mordomo infiel, ele administrava os bens do seu senhor, porque era uma grande quantidade de terra e era uma grande quantidade também de arrendatários. E esse mordomo, então, ele ficava incumbido de conversar com o pessoal. Ele trabalhava então com os livros contábeis, e neste livro contábil ele fazia então o contrato com o arrendatário, ele estipulava o quanto ele ia pagar, quanto de terra ele ia plantar e quanto no final fazia uma estimativa da colheita e separava já de antemão quanto é que ele teria então que prestar conta ao Senhor. Jesus, sabendo disso, conversa com os seus discípulos e com o povo da época. Ele chegava sempre para conversar com as pessoas e direcionava então a conversa. Por quê? Porque nós tínhamos lá, né,
uma sociedade, cada uma tinha seus hábitos, seus costumes, e ele então conversava com a vida diária de cada um. Se fosse para as mulheres, né, que cozinhavam, ele falava lá da massa do pão, do fermento. Se ele falasse da vaidade feminina, que ele conversasse com mulheres vaidosas, ele falava da dracma perdida, que era uma moedinha de 1 centavo que ela perde e passa a noite inteira procurando. E aí então ele diz, né, a mulher da época usava os colares com moedinhas, e se ela perde uma moedinha do seu colar, ela jamais, nós mulheres sabemos disso, que não usamos jamais um colar faltando uma pedrinha, nós vamos atrás dessa pedrinha. Então era ele falando com as mulheres e a sua vaidade. Quando ele falava com os pastores das ovelhas, né, então ele falava da ovelha perdida, ele contava as histórias direcionadas. E nesse dia, então, falando com os agricultores, ele conta essa parábola. E essa parábola foi muito estranha, né? O que ele queria dizer, né, com aquele homem que estava deturpando e gastando os bens daquele senhor, e por que Jesus então vangloria esse mordomo que arma todo um plano. E aí então é nessa direção que a palestra vem para nos orientar. Quando os donos da terra percebeu que o mordomo estava dissipando seus bens, quando ele percebeu que o dinheiro estava indo pelo ralo, ele convoca então o seu mordomo e diz para ele, né, que ele está então demitido, que ele está perdendo, e pede então para que ele preste conta da sua mordomia. Querendo dizer assim, não me serve mais o seu trabalho, vá, busca os livros, me traz de volta que nós vamos encerrar o nosso compromisso. Nos livros contábeis, né, era lá onde o que o dono da terra imaginou. O dono da terra pensou assim: eu pego de volta os livros contábeis, dispenso a mordomia dele, e quando os meus agricultores estiverem na época de me pagarem a prestação, eu vou, sabendo o que está anotado nesses livros contábeis, eu vou então receber o dinheiro que me é devido. Então, cada um em particular, ele chamaria e receberia as suas contas. Então, ele foi demitido. E aí, ele ficou desesperado, porque ele só sabia ser administrador. Ele só sabia fazer esse tipo de trabalho. E aí ele pensou: o que eu faço agora? Eu não sei plantar, mendigar muito menos. Na época de Jesus, os mendigos eles eram profissionais, eles faziam esse tipo de trabalho, viviam da mendigância. E ele não teve coragem, porque ele não conseguiria plantar, porque não sabia, não tinha coragem de pedir as esmolas. Então ele faz um plano para que quando ele fosse despedido, ele pudesse, se ele não tivesse uma carta na manga, ele seria demitido, todo mundo saberia que ele não era mais o mordomo, saberiam porque ele tinha sido demitido, e ele então estaria em maus lençóis. Por quê? Ele não sabia fazer outra coisa. Então ele cria, né, na sua lucidez e rapidez de homem inteligente, um plano para que quando ele fosse demitido, ele pudesse contar com a amizade daqueles trabalhadores. Então, ninguém daquela época poderia
para que ele pudesse se salvar nesse final. Nos livros contábeis da época eram escritos em aramaico. Então ele chama rapidinho, né, os devedores e pergunta lá para o primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 medidas de trigo. Aí ele disse lá: escreve rapidinho 80. Como vocês podem ver, as letras eram sinais. Se ele fizesse um puxadinho, 100 com um puxadinho valia 80. E ele então vai lá e escreva rapidinho 80. Aí ele chama o outro: quanto deves ao meu senhor? 100 medidas de azeite. Rapidinho, escreve 50. E aí o outro vai lá e puxa mais uma perninha e escreve 50. E assim ele foi fazendo com cada um, alterando as letras, né? Aí nós podemos ver que ele faz uma conta que, para quem devia trigo, ele desconta 20, para quem devia óleo, ele desconta 50. Mas ele não tinha muito tempo para ficar discutindo com os devedores dele, se somava, se tirava, se... Então o que ele fez? Ele imaginou uma quantia fixa para cada um, né? Ele pôs lá 500 denários para cada um e foi só subtraindo da sua dívida para que a coisa corresse rapidinha, até que o dono da terra não descobrisse que ele estava lá mexendo nos livros contábeis. O fato extraordinário que aconteceu, que eu pulei de novo, né? Mas enfim, não tem problema. Quando o dono da terra descobre, né? Quando o Senhor chama e ele vem, o dono da terra percebe que ele tinha mudado os livros contábeis. E aí, o que fazer? O dono da terra poderia ter dito assim: poxa, meu filho, você já estava me dando prejuízo. Agora, com essa atitude que você tomou de descontar ainda dos meus devedores, eu ainda vou ter um prejuízo maior. E ele, então, poderia dizer assim: eu vou chamar essas criaturas, vou dizer para os meus devedores que houve um mal-entendido, que você já não era mais o meu administrador e que você trapaceou e alterou os livros contábeis. Só que o dono da terra também ficou imaginando: se eu chamo todos os meus credores e digo tudo que não, vamos voltar a estar zero, ele ia ser considerado um homem mau, porque o mordomo tinha feito o desconto e o dono da terra não queria dar. Então o dono da terra naquele momento pensou: eu aprovo as contas que o meu mordomo infiel estava me dando, e aceitou então aquela proposta de ter aquele prejuízo. E Jesus então disse: o mordomo foi prudente na sua escolha. O mordomo trabalhou tão bem que ele se preocupou com o seu futuro, né? Quando ele viu que ele estava mal, ele fez o plano de ter amigos para depois que ele fosse mandado embora. Ele teria tantos amigos quanto ele tinha dado descontos, e ele poderia ser recebido e ficar na casa desses credores até que ele encontrasse um novo emprego. E melhor ainda, quando ele fosse encontrar um novo emprego, todos aqueles devedores iam apoiá-lo, iam dizer: olha, esse mordomo é muito bom, esse mordomo fez uma boa mordomia com o patrão passado. Então, ainda iam falar bem dele e ele poderia ser recebido. Então, Jesus, né, com essa parábola, essa explicação toda ali, diz assim: este homem que é um negociante age com mais sabedoria do que vocês, que são mais espiritualizados, que seguem a mim, granjeirais
Conquistai amigos com as riquezas das injustiças, para que quando estas vos faltarem, as pessoas os recebam nos seus tabernáculos eternos. Jesus, então, vem, ao encontro de todos nós, dizendo: granjeai amigos, para que quando nós formos, nós teremos, então, os nossos amigos guardados em seus corações. Parece que Jesus incentivava o espertalhão nesse momento. Quando eu estava conversando com a minha mãe e falando sobre a parábola, nesse momento, ela parou e ficou assim, desesperada. Você está louca, você vai falar sobre o mordomo infiel, esse tem cabimento. Jesus dizer que ele estava certo, ele estava roubando e dissipando os bens do seu Senhor. Eu falei: mãe, calma, você não ouviu o final da história. Você ouviu até aqui e ela ficou assim, sabe, achando que não era nem para ser falado uma coisa dessa. Eu falei: Jesus estava certo. Nós não podemos achar que Jesus, nesse momento, fez alguma coisa de errado. Então, vamos ouvir o final da palestra. Aí ela sossegou. E é isso, então, que nós vamos ter agora a explicação de todo o desenrolar, do que Jesus quis dizer, por que Jesus agiu dessa maneira. Então, cuidado, examinar melhor. Foi isso que eu disse para minha mãe. Vamos examinar a parábola até o final. E quando terminar, você vai me dizer se a parábola tinha fundamento mesmo ou não. E agora, então, para darmos continuidade, o Dr. Flamínio, então, vai terminar a explicação. Uma boa noite a todos e obrigado. Até depois a gente continuar. Boa noite a todos. Primeiramente, a intenção nossa não é esgotar o assunto, porque realmente é difícil, ele é amplo, ele é convidativo, é provocador. Em vendo 2, 3 vezes, muitas nós podemos interpretá-los até de forma avançada, melhorando o conceito. Por que nós temos que examinar melhor? Bem, Jesus, como nós já vimos, gostava de falar por parábolas. E por que ele falava por parábolas? Ele falava por parábolas porque gostava que as pessoas que estivessem ouvindo pensassem. Pensa, tem alguma coisa. Forçar a pensar, forçar a refletir. Era essa a ideia dele. Então, uma coisa que era incomum na época. Quem é que vai oferecer desconto? Muito difícil. Tem alguma incongruência aí. Naquela época, oferecer desconto era extremamente raro, talvez não acontecesse, E outra coisa, o mordomo, além de ser demitido, por estar fazendo as suas contabilidades, dando prejuízo ao patrão, que era um mordomo gastador, que não estava muito correto, vai lá e dá desconto por conta dele. Muda aqui a letrinha, que nós vimos ali a letrinha, muda aqui a letrinha, está tudo certo, fica tranquilo, vou ficar bem com você, mas o patrão é que vai perder. E a letrinha era fácil, Você Mateus mostrou ali a letrinha sem fazer um risquinho mudado, Então, além de demitir, por ter um mau funcionário, ele podia ser preso. E ele não foi preso. Então, tem alguma coisa estranha, como é que pode ele ter ido lá? Então, como eu disse, poderia ter sido demitido, poderia ter sido preso. A outra coisa, como nós estamos falando até de parábola e fazer a coisa certa, é fundamental, eu aprendi isso também, não sabia. Toda vez que utilizamos uma imagem, coloque aqui do lado do crédito, da onde que veio essa imagem. Isso é o mínimo que nós podemos fazer em respeito ao autor da imagem. Por isso que tem essas letrinhas que aqui às vezes não aparecem, mas a gente põe pequeno, mas saber que existe. A imagem não é nossa, é de alguém que produziu. Então ele não fez, ele mordou, o patrão não prendeu. Não prendeu, estranho, Foi furtado, era um mau mordomo, e não foi preso, não prendeu. Então, o dono da terra disse, olha, você tem denúncia, você está dissipando meus bens,
que você tem a falar sobre isso? Eu vou ter que tomar uma atitude. Não falou nada. Ficou em silêncio. Então, silêncio é igual a confissão. Realmente, ele sabia que estava errado. O mordomo sabia que estava errado. Sabia que estava sendo chamado a atenção justamente. Não era justo. Então, o dono agiu. O dono agiu como? Ele percebeu que o dono agiu com justiça e misericórdia. Mas está confuso ainda. Por que ele agiu com justiça? Porque ele admitiu, ó, vai embora. Retirou a mordomia dele. Calma, vem cá, vamos aqui, não vou dar mais, chega. E misericórdia? Porque ele não o denunciou às autoridades. Ele não foi preso. Aí vem o plano espetacular do mordomo. Olha só a história, hein? Eu administrei mal, fui chamado pelo patrão, dizendo que eu ia ser mandado embora. Antes que aquele pessoal da terra, que arrendou terra, soubesse, eu corri lá e falei, ó, eu mando os contos para você, anota aqui rapidinho, anota, a conta é essa, O patrão sabe disso, pegando os livros, observa essas alterações, fala, você foi um mordomo, administrador ruim, alterou ainda, fez uma gambiarra aqui nas contas, tudo, e não mandou embora, quer dizer, mandou embora, mas não foi preso. Então, olha o plano do mordomo. Falou, bom, o plano é esse. Ele pensou, o meu patrão, não há dúvida, foi extremamente misericordioso com ele. Muito, porque não mandou prender. Eu vou apostar mais, eu vou ser um cara abusado. Eu vou apostar 100% na misericórdia do meu patrão. Vou fazer isso aí. Se ele não mandou me prender, eu vou chutar alto, eu vou apostar alto. O que eu vou fazer? Eu vou imitar a misericórdia do meu patrão. Bom, ele, patrão, vai ficar surpreendido, com tudo isso. E com essa misericórdia vai ser mais misericordioso ainda comigo. Vai falar assim, não, você vai continuar no mordomo, você foi muito bom, você foi um cara excepcional. Olha a aposta dele. Ele foi lá e perdoou todas as dívidas daqueles agricultores, dos arrendatários. Primeiro, deu desconto, lembra lá no começo? Deu desconto. O patrão pegou, não mandou prender, foi misericordioso. Falou, não, o patrão é muito, vou apostar, vou lá e vou perdoar tudo. Eles não vão dever mais nada, porque o patrão foi muito bom, vai ser melhor ainda. Se com pouco eu recebi uma misericórdia, imagine com muito, mas recebi uma misericórdia elevada à 10ª potência. Vai ser muito bom. Interessante. Ele tinha então o plano B. Os agricultores ficariam muito gratos a ele, e receberiam na casa do Sabernáculo, aquelas casas, e indicariam, ó, esse cara aí, ó, esse cara é um bom mordomo, um cara correto, entende a nossa dor, está conosco, foi lá, o cara tem autonomia, ele conquista a autonomia do patrão, deu desconto, perdoou as dívidas, nós tivemos alguma dificuldade, passamos, sobrou um trocadinho para nós. Esse cara aí, ó, população, todo mundo recomenda esse cara é muito bom, falou desse jeito. E aí agora nós vamos pensar alguma coisa. Então a história é essa, tá? Perdão, tal. Todo mundo entendeu, né? Que desconto, perdão, não foi preso, apostou alto no patrão, que não ia ser preso por ter perdoado tudo. Essa é a história. Agora a pergunta é essa, ó. O que tem essa parábola de muito curioso? Guarda essa pergunta que a gente vai ver lá na frente. Que tem essa parábola de muito curioso. Então o que nós temos que ver agora é que é o sentido espiritual disso tudo. O significado, o que tem de profundo, o que tem de diferente nessa parábola. Porque não é possível pegar o espertalhão, se vangloriar, o cara que dá um cano, que faz, que não é possível, tem coisa mais profunda.
profunda aí. É isso que nós vamos tentar esmiuçar, tentar entender um pouco mais. Essa história que causou choque. Né? Era só dono de terra e agricultor que Jesus falava? Ele está falando muito mais. Agora eu vou colocar uma coisa que eu confesso, eu não gosto, mas o texto assim, faz parte de ter que colocar todo o texto. Colocar no que diz Emmanuel, né? Que diz que granjeai amigos, quer dizer, conquistai amigos. Não precisa ler texto, mas bondade divina, a maioria dos recursos materiais e tal. Então ele fala que quase a totalidade das riquezas materiais deste mundo, quase que a totalidade das riquezas deste mundo provém da injustiça. Está no Pão Nosso, capítulo 11. Tá? Então, olha, é uma colocação de Emmanuel. Vamos lá. Então, se nós estudarmos a história de todos os países, sobretudo as nações mais ricas do mundo, se ergueram às custas de roubo, assassínio, morte, exploração, tudo que nós chamar de mais estranho e mais negro. Está aqui a imagem. Então, até hoje, os recursos minerais se distribuem por meio de injustiça. Isso é dito por Emmanuel. Se nós pegarmos qualquer país, principalmente os mais desenvolvidos, com certeza foi isso aqui, ó. Não há dúvida. Então, nós poderíamos, a gente que coloca outro nome para essa parábola. Que quer dizer o quê? O mordomo da injustiça. E a gente coloca assim. Vamos seguir. Então, se nós pudéssemos, por que eu falei daqueles países, olha só, por que eu falei de tudo isso? Se nós pudéssemos, colocado por Emmanuel, está lá, sondar nossos passados profundos, aqui simboliza as vidas sucessivas, se nós pudéssemos sondar esses passados profundos, as nossas encarnações passadas, chegaríamos a uma conclusão. Em sua maioria, com raras exceções, não somos merecedores dos bens que nos foram confiados por Deus. Todos nós. Então, na verdade, tudo que temos são empréstimos. Nada nos pertence. E, com frequência, estamos aqui, ó, usando o cheque especial. Estourando a nossa conta. Claro, estou falando de conta não é conta só material. E não é por mérito, é por infinita misericórdia divina que nós detemos esses bens todos. Qualquer que podemos pensar e imaginar. Não é por mérito, é por misericórdia divina. Emmanuel diz mais, que se esse exame prosseguir, verificaremos que temos sido administradores infiéis que a providência divina nos confiou. Repito, com raras exceções. Muitos do que fazem não se encontram na pauta dos deveres pessoais, gerando situações complicadas no futuro. O que nós queremos dizer com isso? A maioria das vezes que somos portadores de belezas físicas, abusamos afetivamente dos nossos semelhantes, quer sexo masculino, quer sexo feminino, com raras e honrosas exceções, gerando complicações nossas lá na frente, que porventura estamos passando hoje. Lá para trás, nossa retaguarda não é incomum, temos feito mau uso do nosso casulo, do nosso corpo.
não é infrequente. O que é interessante nessa parábola é que a gente pode dar uma viajada. Vamos para a benfeitora? A benfeitora não liberta do mal. Está lá o crédito, onde eu peguei. Nesse capítulo aqui, a ditadura juvenil fala assim: não são responsáveis os jovens pelas terríveis ondas de alucinação que varrem a terra em todos os lados, mas aqueles que lhe constituem modelos. Vimos o modelo ali atrás? Na condição de educadores, de guias, mais interessados em fruir os resultados nefastos, ou seja, tristes, fúnebres, dos altos consumistas e mentirosos, do que promoverem as gerações novas que chegam necessitadas de diretrizes de equilíbrio e de orientação. Em outras palavras, aquele símbolo atlético, aquele símbolo cultural, seja lá o que for, tem uma responsabilidade enorme com aqueles que estão observando. Para tanto, não pode mesmo usar de atos consumistas e mentirosos em benefício dele. Tem que pensar muito, porque vai levar para trás a famosa ditadura juvenil. Todos vão seguir. Então, esse futuro que se encontra aqui no presente, que é o convite do novo recomeço. Então, aquinhoados muitas vezes, de bens materiais, na maioria dos casos, olha aqui, leva uma vida egoísta e exclusivista, explorando os semelhantes para acumular mais e mais bens. Ou seja, visão limitada de berço do mundo. Não é infrequente. Ao contrário, na maioria dos casos. É evidente que há raras exceções. Então, é assim que, ao longo das reencarnações, das nossas trajetórias, temos sido todos nós mordomos infiéis desta parábola. Todos nós somos aqueles mordomos infiéis. Temos cometido muitos erros, inúmeros. E isso então é uma constatação. Não há erro. Jesus propõe: imitemos o mordomo infiel da parábola. Meu Deus, pirou a minha cabeça. De novo. Vamos entender um pouco a questão. Vamos lá. Todos os bens que nós temos são os nossos ou são da misericórdia divina? Misericórdia divina. Concessões. Certo? Perfeito. Vamos lá. Os bens que ele tinha em mãos, o mordomo, os bens que ele tinha, que ele tocava, administrava, eram dele ou era do dono da terra lá atrás? Era do dono da terra lá atrás. Então, olha só, o mordomo cuidava dos bens do dono da terra. Nós cuidamos dos bens do outro dono da terra. Tá? Olha, pensa, guarde bem isso. Nós também. Então, olha, começa a fazer a comparação. Então, todos os bens nossos são da bondade divina. Infelizmente, o texto é grande, mas eu vou ter que, não sei se vai dar para ler, mas Emmanuel também. Vamos lá. Efêmera, quer dizer, breve, temporária, será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, lembra que nós falamos ali de beleza física? Poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos das massas humanas que o tempo transforma infatigável, incansável. Amearemos bondade, cultura, compreensão e simpatia.
Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaremos órfãos da sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporaremos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes, quer dizer, degradantes, que houveres instalado em ti mesmo. Então, na verdade, nós vamos prestar conta de toda essa mordomia. Aqui, ó, balanço que eu recebi, o que eu fiz, um grande balanço. Nós vamos entregar tudo, inclusive o corpo, tá? Então, significa mais uma vez que o doador supremo é Deus, nós apenas estamos administrando todo o nosso pedaço aqui. Então tem o ponto do sábio, que todo mundo sabe, né? Que ele chegou em casa e a mulher falou assim para ele: marido, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente pega emprestado alguma coisa, nós temos que devolver? Ele falou assim: mulher, ficou doida? Bateu a cabeça? Pirou? Claro que nós temos que devolver tudo. Não é nosso, é emprestado, nós temos que devolver. Muito bem. Então o Pai Celestial veio buscar os nossos 2 filhos que ele emprestou há alguns anos atrás, quando nós os recebemos no nosso lar. Então tivemos que devolver os 2 empréstimos. Ele entrou, estava correndo o velório dos filhos. Então, na verdade, o que o mordomo fez? O mordomo, ele foi ao encontro daqueles arrendatários que tinham um pedaço de terra, diminuiu o que pôde. Tudo que ele pôde fazer, ele fez, diminuiu. E nós? Como é que nós vamos agir nisso? Como é que nós poderíamos fazer? Nós somos o mordomo, hein? Lembra? O mordomo lá, agora somos nós aqui. Como é que nós podemos fazer? Esse é o grande negócio. Toda vez que tiver alguém em grande sofrimento, pode escolher. Tem um monte. Então, todos os créditos. As figuras mais antigas, porque eu não tinha o crédito ainda, tá? As figuras novas eu consegui. Então, qualquer uma que você quiser escolher, fique à vontade. Pode escolher. Alguém nessa figura está devendo. Alguém nessa figura está precisando de algo. Então, nós vamos mais uma vez dar uma viajadinha. Então, percebeu bem? Escolha o que quiser. Qualquer um desses. Tá? Tenta guardar um pouquinho da figura e a gente pode precisar dela. Então, olha só. Qualquer um desses precisa de alguma ajuda. Vamos dar uma viajadinha. Vamos para a benfeitora? O que a benfeitora fala nesse capítulo? Utilidade da reencarnação. Pode parecer estranho que sejam solicitados encarceramentos em corpos cerceados da normalidade, experimentando a demência ou as mutilações, as deficiências dos órgãos ou a incapacidade para repetir os desmandos infelizes. Carcerado ou não? Mutilado ou não? Estátua de Vênus, a beleza do amor, o museu lá de Louvre, em Paris. Estranho, né? Está encarcerado, mutilado. Utilidade da reencarnação. Então nós, mordomos, lembra? Somos os mordomos. Como é que nós vamos pegar e diminuir esse débito, minorar o débito do grupo? Como é? Lembra que está devendo um monte de figura lá, que podia escolher o que quisesse? Como eu, mordomo, nós, mordomos, podemos diminuir? O que nós temos que fazer? Como é que nós podemos fazer isso? Tá? Vamos entrar um pouquinho nela. Vamos lá.
um soldado israelense dando água à Palestina. Qualquer que você queira escolher. Qualquer um. Agora, quem já tem acesso à informação riquíssima, que é a nossa informação, com certeza nosso olho tem que ser assim. É uma pupila já diferente. Nós temos que ter essa disposição em servir. Deus, em nossas vidas, olha muito mais para o advérbio do que com o verbo. Vamos entender isso. O advérbio, ele dá qualidade àquele verbo, dá um reforço àquele verbo. Amar infinitamente é diferente de amar. Amar infinitamente. Ama muito, ama mais que normal. Ler concentrado é mais do que ler. Então Deus olha muito mais os nossos advérbios, ou seja, o que eu faço com o verbo, o que eu faço, como é que eu faço com a ação, do que a ação em si. E isso faz parte do nosso ensinamento. Como é que eu posso então melhorar esse advérbio? Como é que eu posso ter esse advérbio aumentado, superlativo? Visitando o enfermo, aplicando um passe, orando por alguém, mesmo que à distância. Mesmo que à distância. Eu conversei com um colega, chefe do serviço de terapia intensiva, propus a ele: poderíamos orar aqui? Ele falou: olha, tem um pouco de constrangimento, porque as famílias de algum tipo de religião não aceitam. E a distância? Pode orar. Claro, como você está falando, já existe trabalho publicado por um grupo da Holanda, com orações à distância em serviço de terapia intensiva, com resultados positivos. Falei, nem eu conheci, foi esse grupo do assunto. Então, toda vez que nós fazemos isso daqui, uma oração, nós estamos alterando a contabilidade daqueles enfermos que nós mostramos lá atrás. Estamos pegando e falando: cara, vem cá, muda aqui de 100 para 50. Muda aqui. Conseguimos entender? Nós estamos orando por ele, ele está devendo muito. Nós vamos lá, com a permissão do Pai, e alteramos a contabilidade, a dívida dele. De 100 barris de óleo, nós passamos para 80. Porque nós estamos fazendo isso aqui, que podemos perfeitamente fazer qualquer um de nós. Em qualquer lugar. Não existe mais barreira física. O pensamento vai onde nós o direcionarmos, sem medo, sem receio. Por exemplo, aí o indivíduo vem para cá, que dor, né? Não tem alimento em casa, nos procura. Cara, não vou entrar em mérito de questão de casa, deve, é um conceito, né? Procurou auxílio, está em resgate. Não há dúvida. O que eu posso fazer? Posso reforçá-lo com alimentos? Posso, porque estômago muitas vezes não tem ética. Estômago vazio não aprende. É algo que nós temos que pensar e refletir. E mais do que isso, podemos enchê-lo, fortalecê-lo de esclarecimento. Orientações, vem com mantimento, aprende e leva luz para cá, para onde for. Então, quando isto ocorre, essa criatura que está aqui diminuiu a dívida. Nós ajudamos ela a diminuir a dívida. Aquilo que ela devia passou a dever menos. Entendeu? Dá para entender agora como é que é a essência da parábola? Por que eu posso modificar o débito? É
aquela dívida enorme. Então era isso. Então isso se chama intercessão. Eu vou e interfiro, vou lá e vou intervir, vou alterar. É isso que é a obrigação nossa, de todos aqueles que têm acesso a essa informação riquíssima. Devemos, não é favor mais, ajudar a intervir, como lhe prover. Como? Então, toda vez que emprestamos o ombro, estamos fazendo a solidariedade espiritual, auxiliando que essa criatura aqui, carregue a sua cruz. Ela deve 100, eu emprestei o ombro, passou a dívida, caiu para 80, para 60, para 50, seja lá. Olha como é que tem agora, começa a fazer atraiar. Essa palavra tem sentido muito, muito. Então, qual foi a descoberta do mordomo? Na verdade, é isso aqui, Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos a dos nossos semelhantes. Que está no Pai Nosso. É prestando então auxílio ao próximo que nós vamos mobilizando a misericórdia divina, vai agitando, vai movendo, grupos de pessoas, comunidade inteira. É só uma perguntinha aqui. Quer dizer, e nós? Esquecemos todo o mal? Verdade? E a grande pergunta, essa é a grande pergunta que eu faço. Por que o dono da terra não foi perdoar as dívidas? O dono da terra, lá no caso, era o dono, e aqui o nosso Pai Celestial. Por que não vem ele aqui, Aparece uma pessoa sofrendo, vem aqui, se materializa e vem perdoar a dívida pessoalmente. Não vem atender as dores das pessoas pessoalmente. Nós estamos falando, orando, mas não vê aqui. Por uma razão muito simples e importantíssima. Deus age através dos seus filhos, que somos nós. Nós, mordomos, com permissão para agir, permissão para amar, permissão para perdoar, permissão para aconchegar, permissão para ceder o ombro. Quando um filho seu derrama uma lágrima, o Pai Celestial sempre manda alguém para enxugar. Daí o mistério disso. Nos manda, os mordomos, vão lá, vai mordomo, enxuga a lágrima. Mais uma pergunta. Pode ir, nossa pergunta, né? Permitimos exteriorizar Deus em nossas almas? Somos os verdadeiros mordomos? Então, o que acontece é que o Pai Celestial permite que sejamos veículos, no meio de muitos, de ilimitados recursos, o que você quiser fazer, o que nós quisermos fazer, sendo para todos nós, isso aqui, ilimitado recurso, sendo para todos nós uma honra servir. Sermos esses mordomos. É honroso. Esse é o verdadeiro prazer que muitas vezes nós confundimos.
com momentos de aparente e temporária alegria, sem crítica, pelo amor de Deus, respeitamos quem pensa diferente. Nós sabemos que todos estamos em estágios diferentes de evolução. O que é momento de aparente alegria? Sob a minha ótica. Vou para uma festa, e aí, foi legal, pô, diverti, que prazer, legal, bacana. Sob a minha ótica. O importante é, sob a minha ótica, repito, momento de aparente transitória alegria. Prazer, na minha opinião, é sermos um instrumento de servir. É aí que a endorfina, que esse hormônio que libera, do prazer vem, sentimos, nossa, como eu estou bem hoje. Por quê? Porque nós fazemos o elo, somos a ponte, fazendo essa ponte entre o necessitado, que nós mostramos, e a misericórdia divina. Apacentando todas as necessidades do mundo. Dor, necessidade, hein? Dor, pobreza, depressão, perdas, ignorância, estupidez, mágoas, o que quisermos pensar. Todas essas carências, todas, atendidos individualmente. Eu chego ali, o outro chega por lá, e a casa recebe do outro lado, enfim, todos individualmente atendidos. Não é material, não é material. Estou falando em parte moral, sabe? Sim, interagir de verdade. Uns precisam disso,